Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ver vocês de novo. Estão preparados para mais uma videoaula? Prestem bastante atenção no vídeo, para que assim vocês consigam entender e consigam passar de ano, sem tempo a perder. Bom vídeo! Bom dia, turma, como vocês estão? Bem. Que bom que estejam bem, porque hoje vamos gastar todas as nossas energias aprendendo um conteúdo novo. Hoje vamos aprender sobre as biomoléculas e funções orgânicas. As biomoléculas são moléculas que fazem parte dos seres vivos e ajudam o corpo a funcionar. Elas são como peças importantes das células. As principais biomoléculas são carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, mas tem outros também. Agora eu vou explicar na lousa. Além disso, as biomoléculas são muito importantes, mas vocês sabiam que a falta ou excesso delas podem causar problemas à nossa saúde? Como, por exemplo, o carboidrato, que em excesso pode causar diabetes, obesidade e aumento de gordura corporal. Porém, a falta dele pode causar cansaço, fraqueza ou tontura. Outro exemplo são as proteínas, que em excesso pode causar desidratação e sobrecarga nos rins. Já a falta pode causar perda muscular, fraqueza e dificuldade no crescimento. E também tem os lipídios, que em excesso pode causar colesterol alto, obesidade também, ou doenças cardiovasculares. Já a falta pode causar falta de energia para o corpo, problemas hormonais ou deficiência de vitaminas. As biomoléculas podem ser formadas pelo próprio organismo ou adquiridas através da alimentação, como pão, arroz, frutas. Elas têm a função de fazer o corpo funcionar da maneira correta e saudável. Aqui está uma fórmula muito famosa ligada às biomoléculas energéticas, os carboidratos. Essa é a fórmula da glicose, um tipo de açúcar que dá energia para as células. As biomoléculas são essenciais porque dão energia, ajudam no crescimento, protegem o organismo, controlam reações do corpo e armazenam informações genéticas. Agora as funções orgânicas. Funções orgânicas são grupos de substâncias que possuem propriedades químicas parecidas por terem o mesmo grupo funcional. Esses grupos funcionais determinam as características da molécula. Alguns exemplos de grupos funcionais para vocês verem. Agora eu vou mostrar para vocês as principais funções orgânicas. Primeiro, a acetona. A acetona possui carbonila no meio da cadeia. Essa aqui é a sua fórmula. E um exemplo disso é a frutose. O próximo é o álcool. Ele faz parte do grupo hidroxila. Aqui está a fórmula dele. E um exemplo é o etanol. O próximo é o aldeído. Ele possui carbonila na ponta da cadeia. Essa daqui é a fórmula dele. E um exemplo é a glicose. O próximo é o ácido carboxílico. Ele faz parte do grupo carboxila e essa aqui é a sua fórmula. E um exemplo é o ácido acético. A próxima é a amina. Ela possui nitrogênio e está presente em aminoácidos. Aqui está a fórmula dela. A próxima é a amida. Ela possui nitrogênio ligado à carbonila e é muito importante nas proteínas. Aqui está a sua fórmula. E por último, o éster. Ele é muito presente em aromas e perfumes. Aqui está a fórmula dele. Professora, o que significa esse R que está presente em todas as fórmulas? Esse R é usado na química para representar uma parte genérica da molécula, normalmente uma cadeia de carbonos e hidrogênios. Por exemplo, esse daqui. Bom, o O e o H junto significa o grupo hidroxila, e o R significa qualquer cadeia carbônica ligada ao OH. Então, por exemplo, se o R for CH3, vai ficar assim. As principais funções orgânicas são divididas em hidrocarbonetos, funções oxigenadas, nitrogenadas e halogenadas. Agora, como identificamos essas funções orgânicas? Bom, nas proteínas é possível identificar a função orgânica álcool devido à presença do grupo hidroxila em alguns aminoácidos que formam as proteínas. Nos carboidratos, é possível identificar a função orgânica cetona devido à presença da carbonila no meio da cadeia carbônica, como ocorre na frutose. Na glicose, pode-se observar a função orgânica aldeído, pois ela apresenta carbonila na extremidade da cadeia carbônica. Nas proteínas, é possível também identificar a função orgânica amina, devido à presença do grupo amino nos aminoácidos. Os aminoácidos que formam as proteínas apresentam a função ácido carboxílico por possuírem o grupo carboxila. Nos lipídios, é possível encontrar a função orgânica éster, formada pela ligação entre ácidos graxos e glicerol. E as proteínas apresentam função amida também, devido às ligações peptídicas formadas entre os aminoácidos. Muita proteína, né? Professora, como podemos identificar as funções das fórmulas? Para identificar funções orgânicas, você precisa procurar os grupos funcionais na fórmula estrutural da molécula. Vou dar o exemplo da glicose. Essa daqui é a fórmula da glicose. Essa daqui também é uma fórmula da glicose, só que essa é a fórmula estrutural condensada da glicose. Assim fica mais fácil para podermos identificar os grupos. Bom, olhando na fórmula, para identificar, aqui a gente vê vários OH, que no caso seria a função álcool, e também vemos o CHO na ponta, que significa que é a função aldeído. Então a glicose possui álcool e aldeído. A relação entre biomoléculas e funções orgânicas acontece porque as biomoléculas são formadas por substâncias orgânicas que possuem grupos funcionais. Os grupos funcionais dão características químicas para as biomoléculas, como solubilidade, acidez, cheiro e outros. As funções orgânicas ajudam as biomoléculas a desempenhar suas funções no organismo. Por exemplo, os carboidratos apresentam funções álcool, aldeído e cetona, devido à presença de hidroxilas e carbonilas em suas estruturas. Outro exemplo, as proteínas apresentam funções amina, ácido carboxílico e amida, pois são formadas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Professora, eu não entendi a diferença entre biomoléculas e funções orgânicas. Pra mim é tudo a mesma coisa. É super simples, veja só. As biomoléculas são os grandes grupos, carboidratos, proteínas, lipídios, enfim. As funções orgânicas são as partes químicas presentes dentro delas. Como eu havia dito antes, as biomoléculas são formadas por moléculas que possuem funções orgânicas. Então aqui eu vou colocar uma tabelinha para vocês conseguirem entender de forma mais clara. Vejam só a tabela. Agora você conseguiu entender, Eduardo? Sim, professora. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês para ver se realmente entenderam. Qual função orgânica aparece nos aminoácidos? Pode falar, Laura.
As funções presentes são amina e ácido carboxílicos. Essas são as principais. Não, Laura, está errado. Quem tem essas funções são as proteínas. Não, Júlia. Essas funções orgânicas pertencem aos aminoácidos. E como as proteínas são formadas por aminoácidos, essas funções acabam aparecendo nas proteínas, entendeu? Isso mesmo, Laura, está certo as suas respostas. Professora, eu não entendi. Júlia, as proteínas, como a Laura disse, são formadas por aminoácidos. Imagina um quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça são aminoácidos. Quando você termina de montar o quebra-cabeça, você tem a proteína. Ou seja, o conjunto montado. Ou seja, nessa composição, os aminoácidos acabam passando as funções para as proteínas. Então é por isso que as proteínas têm as mesmas funções que os aminoácidos. Você não está totalmente errada, mas também não está totalmente certa. Você conseguiu entender agora, Júlia? Que bom. Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima. E não se esqueçam de estudar em casa. E aí, gostou do vídeo? Aprendeu bastante? Se sim, fica ligadinho porque logo logo vai estar chegando mais videoaulas. Até logo, pessoal!